Avalie as frases abaixo, considerando os métodos de esterilização. Vamos discutir cada alternativa. 1. O óxido de etileno é um líquido usado na esterilização química. Bom, pessoal, o óxido de etileno não é um líquido, é um gás, tá? Ele é um gás, esterilização de instrumentais médicos hospitalares que não podem ser expostos ao calor ou agente esterilizante líquido, tá? O óxido de etileno ele é irritante da pele e mucosa e provoca alguns distúrbios genéticos e neurológicos. Em odonto não é utilizado, né? É mais em âmbito médico hospitalar. 2. Numa autoclave por alto vácuo, o tempo de esterilização na temperatura de 132 graus Celsius, correto? 2 atm de pressão, correto, durante 4 minutos, certinho. E 3, para conseguir a esterilização em estufa, você viu, né? Ele já pede estufa. Deve-se deixar o instrumental por 120 minutos a uma temperatura de 160 graus. Correto, a gente acabou de ver, tá? Alternativa correta, alternativa B. Afirmativa 2 e 3 estão corretas. Caiu a primeira, 2009, a segunda, 2014. Vamos para outra. Essa já caiu em 2018, em São José dos Campos, tá? Palavrinha-chave aqui, ó. Autoclave por gravidade. Então, a temperatura em graus Celsius para esterilização em autoclave por gravidade, 1 atm por 20 minutos. Opa, 1 atm, 20 minutos. Em autoclave por alto vácuo, 2 atm, 4 minutos. Deve ser respectivamente, então ele quer saber o quê? A temperatura para as autoclaves gravitacionais e alto vácuo. Moleza, né? Agora que a gente já sabe, né? Alternativa correta, A. Então, 121 graus Celsius, 1 atm de pressão, 20 minutos, tá? Autoclave por gravidade. E autoclave alto vácuo, 132 graus Celsius, 2 atm de pressão, 2 atm de pressão por 4 minutos. Alternativa correta, alternativa A, 121 e 132. Muitos podem estar pensando, mas essa questão é fácil, é baba, né? Pessoal, não menosprezem esses tipos de questões, porque na hora vai pintar ansiedade, nervosismo, tá? E aí você se embanana todo. Aí você fala, puxa, por que eu não fui dar uma atenção naqueles números? Né? Por que eu não fui estudar? É tão fácil isso, mas, então, assim, não menosprezem as questões, tá? Leiam com atenção. Apesar de ser uma questão fácil, na hora confunde, porque é muito número, tá bom? Aqui ele coloca outra questão que ele coloca uma questão, vamos dizer, em colocação pronominal, né? Então, ele vai colocar a próclise, ele vai explicar a próclise, que é para relembrar todos que estão assistindo a aula com a professora, Sabadão de Sol. A próclise é quando você tem uma palavra atrativa, e essa palavra atrativa, ela puxa o pronome para perto dela, não importa em que tempo verbal o verbo esteja, mas ela vai puxar a palavra para perto dela. A próclise no fragmento acima foi empregada obedecendo às regras, às prescrições da gramática normativa da língua portuguesa. Dentre os exemplos abaixo relacionados, assinale o único sem que a ênclise foi utilizada em desacordo com tais preceitos. Outro erro, né? Porque aqui, em todas as alternativas que nós temos, nenhuma tem a ênclise, todas elas foram utilizadas a próclise, que é quando há uma palavra atrativa. Então, acredito que as pessoas que responderam foram pelo óbvio, né? A questão mais óbvia, que seria, não começa
a frase com o pronome oblíquo. Então, vou assinalar de, que é a que está em desacordo com os tais preceitos. Só que com quais preceitos? Os preceitos é da próclise e não da ênclise. Os preceitos da ênclise, na verdade, é você ter nenhuma palavra atrativa e você ter o verbo tanto no presente quanto no passado, ok? Então, outra questão confusa, porque ele fala da próclise, coloca depois a ênclise foi utilizada em desacordo e não tem nada a ver a batata com o chuchu aqui, né? Fiquei observando com cautela o homem que se aproximava. Quando nós temos de fazer uma questão de colocação pronominal, nós sempre vamos olhar o verbo, que é a primeira coisa, que é o mais importante. Depois de olhar o verbo, o nosso olhar tem que ser para antes do verbo, para ver se há uma palavra atrativa. Palavras atrativas são várias, são aquelas palavras que são diferentes. Então, por exemplo, nós temos conjunções subordinativas, pronomes relativos, nós temos palavras negativas, como os advérbios, não, nunca, jamais, nós temos os interrogativos, e nós temos uma infinidade de palavras que são atrativas. Eu as considero diferentes, porque você olha aqui, lá aquela palavra, por exemplo, que, é uma palavra diferente, o pronome ele é atraído por ela. A outra coisa que nós temos que olhar na colocação pronominal é, se não tiver a palavra atrativa, eu vou para a terceira coisa. O que, professora? É você olhar o tempo verbal, porque o verbo, se estiver no presente ou no passado, ocorre a ênclise, o pronome enclítico. Se o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do passado, aí você vai ter de colocar a mesóclise. Só que existe uma outra coisa ainda para você ver, se foi colocado o pronome ideal. Se foi colocado, por exemplo, o lhe no lugar do o ou no lugar do a, e para isso você precisa conhecer o verbo e o complemento dele, se exige uma preposição ou não. Você tem de saber, né, se está completando o verbo, que é um verbo transitivo direto, que tem um complemento sem o uso da preposição. Então esse eu já sei, eu vou usar o a, o os e o as, ok? Mas eu tenho que saber que na colocação pronominal, a palavra você, na colocação pronominal, entra na segunda pessoa, que é o tu. Então, tu, você. E aí você tem que colocar o te, né? Então, amo-te, ou eu te amo. Não poderia falar, né, outra coisa. Eu o amo, né? Eu te amo, porque o você, ele entra na segunda pessoa, que é aquela que nós vamos colocar, o tu, e o vocês vai entrar na do plural, que é o vós, ou seja, o vos. Então, tem de olhar tudo isso para fazer a questão de colocação pronominal. E aí, logicamente, que tem alguns verbos que vão receber o L e alguns verbos que vão receber o N, né? O verbo não, o pronome. Por quê? Porque para não nasalar o som, não ficar um som que a gente diz que é uma cacofonia, né? Então, alguns vão ter o L e alguns vão ter o N. Antes do O, antes do A, antes do os ou antes do as. Fiquei observando com cautela o homem que se aproximava, muito bem. Quando se lembrar,
telefone para sua irmã. Muito bem, quando se lembrar. A palavra quando é uma palavra atrativa, por isso atraiu o pronome para perto dela, não importa como está o verbo. Ela o tem procurado. Então, quem tem procurado, quem procura, procura alguém, né? Ou alguma coisa. Então, eu vou ter o complemento do verbo, que é o que não precisa de uma preposição. Não precisando de uma preposição, eu não posso usar o lhe. E aí, aqui foi colocado o, né, antes, porque quando nós temos o sujeito, que é o pronome pessoal nesse caso aqui, você pode tanto colocar o pronome perto do sujeito, como você pode, ela tem o procurado, ok? Tem, aí só que o verbo é nasal, tem no procurado, tá? Como o verbo termina em, que tem o som nasalado, aí teria que acrescentar o N, senão fica tem o procurado. Quando vocês pronunciam, vocês percebem que o som sai assim um pouco nasalado, como se fosse alguém falando pelo nariz. Então precisaria colocar o N. Em se tratando de política, nada mais me surpreende. Aqui nós temos essa expressão do em, quando a gente tem o em mais o verbo no gerúndio, a gente vai usar o pronome perto da palavra em, que é a preposição, então a gente está tudo de acordo. E aqui, se importava muito, importava é o pretérito imperfeito, não tinha nenhuma palavra atrativa antes, então esse daqui, o pronome deveria estar após o verbo. Importava-se muito com os amigos, mas pouco com as próprias necessidades. Aqui o erro, na verdade, o que tem é na construção do comando da questão, é na construção. Então, nessa construção aqui, essa palavra não deveria estar aqui, né, por conta de que não há nenhum uso de pronome enclítico aí, né? Então, a gente sabe, a ênclise foi utilizada em desacordo com tais preceitos, aí a gente sabe, né, que não tem. Campo Limpo Paulista, 2019. Avalie as assertivas abaixo sobre a Lei 8080, que dispõe sobre condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Item 1. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Item 2. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do SUS. Item 3. No âmbito da União, a direção do SUS é exercida pelo Ministério da Saúde. Qual alternativa está correta? Apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas. Apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas. Apenas as assertivas 1 e 3 estão corretas. Apenas as assertivas 1, 2 e 3 estão corretas. Questão 5. O que vocês acham? De acordo com o conhecimento de vocês sobre Lei 8080, qual a alternativa correta? Gente, vocês estão muito fera, hein? Vocês estão estudando demais. Vocês já viram essas questões ou não? Não viram ainda a primeira vez? Vocês já estão sabendo tudo, né? Muito bem, pessoal, é isso mesmo. Olha só, todas as assertivas estão corretas. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é, sim, dos objetivos do SUS. E no âmbito da União, a direção do SUS é exercida pelo Ministério da Saúde. Ok? Questão quentinha, ainda considerando
considerado disciplinado pela Lei 8080, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, na hora da prova, leu lá, exceto incorreta, já assinala. Já passa o lapinho, a caneta ali embaixo para você não errar. Não pode perder questão. Quero ver todo mundo gabaritando saúde pública no IBAN São Paulo, hein? Anota ali incorreta. Alternativa A. Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação, movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Alternativa B. Entende-se por vigilância sanitária o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, individual e coletiva, sem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde constituem campo de prática para ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Temos uma alternativa incorreta entre elas. Qual é a alternativa incorreta? Tem duas coisinhas erradas. Não sei se vocês perceberam. Temos a resposta correta, quer dizer, a incorreta, né? Entende-se por vigilância epidemiológica o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção, controle das doenças ou agravos. Vocês confundem vigilância sanitária com vigilância epidemiológica? Vocês já têm bem na cabecinha de vocês aí definido o que é vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, né? Vigilância sanitária tem dois focos principais: avaliação dos produtos de consumo, como as carnes, como os queijos, como os laticínios. Então, ela avalia produtos de consumo e avalia também serviços de saúde. Grava isso na cabeça, gente. Olha aqui, ó, dica infalível para não confundir vigilância sanitária com vigilância epidemiológica. Vigilância sanitária tem dois pontos específicos: inspeção dos produtos de saúde. Lembra na carne que você come, no leite que você bebe, no queijo? E para fiscalizar o seu consultório, que é um serviço de saúde. São os dois pontos principais da vigilância epidemiológica. E a vigilância epidemiológica é o agente de endemias que vai lá na sua casa para ver se tem dengue. Se tiver dengue lá na sua casa, precisa fazer o quê? Precisa prevenir, precisa avaliar essas mudanças nos fatores determinantes e condicionantes lá daquela região. Precisa fechar o comércio quando aumenta muito os casos de Covid. Vigilância epidemiológica. Ok? Gente, não dá para errar. Vocês vão muito bem, vocês vão arrasar nessa prova. Vai dar gabarito, vai gabaritar essas provas de saúde coletiva. A nossa colega, ela fez um comentário. Caiu uma questão idêntica na prova de Bertioga, até a ordem das alternativas. E é esse o perfil do IBAN. Vocês percebem que é uma excelente oportunidade, é a oportunidade de ouro que a gente está tendo estudando questões do IBAN. IBAN Praia Grande 2013. Considerando as lesões endodônticas e seus diagnósticos, pode-se dizer que... Vamos lá, vamos ler as alternativas aqui. Ó. Considerando as lesões endodônticas e seus diagnósticos. Tá? Ele está falando de uma maneira geral aqui. No estágio inicial da pulpite irreversível, sintomática, ou seja, está doendo, os estímulos térmicos não geram mais exacerbação da dor. Se você lembrar das características da pulpite irreversível, você vai lembrar de que o calor eleva. Ele colocou estímulos térmicos, ele não especificou se é o frio ou se é o calor. Nas pulpites irreversíveis,
Até o frio, é que a gente costuma, quando a gente coloca que o frio alivia a dor, nem sempre, tá, gente? Nas pulpites irreversíveis, é nas pulpites que estão com a inflamação mais elevada, que o frio eleva, quando já está lá perto da necrose, é que o frio alivia a dor. Mas no início das pulpites irreversíveis, as irreversíveis, já com dor espontânea e tal, às vezes o frio aumenta a dor, ainda. Tá legal? Então, no estágio inicial da pulpite, os estímulos térmicos, eles geram mais essa exacerbação da dor. Tá legal? Vamos lá. Então, tá errado isso aí, né? B. A pulpite crônica hiperplásica também é denominada de pólipo pulpar. É aquela que eu falei para você de crescimento do tecido. Hiperplasia é o crescimento de tecido, que clinicamente é chamado de pólipo pulpar, me parece ser essa questão a mais correta. Vamos lá, continuando. Na pulpite reversível, quando o dente é exposto a temperaturas extremas, os pacientes relatam dor de longa duração. É só quando está no momento do estímulo. Legal? No caso de dente despolpado, ou seja, polpa morta, a última área pulpar a evoluir para a necrose corresponde ao terço coronal. Falei para vocês que o sentido normal das inflamações, e no caso, né, subsequente da necrose, é coroa ápice, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos lá. Então, essa é a resposta correta. Pólipo pulpar. Ubatuba, terra do surf. É característica da pulpite aguda irreversível. Necrose pulpar? Nem pensar. Pulpite é pulpa viva. Dor aguda espontânea. Opa, me parece ser essa também uma boa resposta. C. Coroa escurecida. Coroa escurecida normalmente se dá por alguns motivos. Não sempre é necrose, mas na maioria é necrose. Já explico já. Vamos ver a D aqui. Aspecto radiográfico de osteite rareficante circunscrita. Não tem nada a ver, porque não tem nada na região do tecido ósseo, né? A característica da pulpite aguda irreversível é a dor aguda espontânea. O que eu queria comentar da coroa escurecida é que a coroa pode se escurecer por vários motivos, tá legal? Normalmente a necrose. Quando necrosa, a coroa ela escurece num tom acinzentado e enegrecido. Mas a coroa pode ter outros tipos de alteração cromática, por exemplo, o amarelo opaco. Quando o dente fica amarelo opaco, geralmente a gente tem situações de calcificação da câmara pulpar, tá legal? De atresia da câmara pulpar. Ela se calcifica, ou seja, aumenta a camada de dentina, que é branco amarelado, e aí vai ficando mais opaco. A cor do dente, ela se dá por uma composição de cores, do esmalte dentina e da polpa, que é vermelha. Tá? Então, essa é a coloração do nosso dente. A partir do momento que uma dessas estruturas se altera, a cor também altera. Então, se a polpa necrosa, fica acinzentado. Se a dentina aumenta de volume, ou seja, tem atresia e calcificação pulpar, fica branco amarelado. Tá legal? Isso que é normal. E tem mais uma também, coloração, alteração de cor da coroa, onde ela fica rosa. Quando ela fica rosa, essa coroa fica rosa, roseada, quando você olha para o dente tem uma mancha rosa, essa mancha rosa chama-se mancha rosa de Mummery. Na patologia bucal, ela é uma evidência de uma reabsorção interna, ou seja, a dentina internamente se torna mais delgada, porque vai reabsorvendo de dentro para fora. A dentina, a parede dentina vai se tornando mais delgada, vai transparecendo a cor vermelha da polpa, e aí fica rosa, tá legal? Então é característica de uma reabsorção interna. Na resposta da nossa perguntinha aqui, é dor aguda espontânea.